neste momento, meu amado Senhor, na tua presença, nesse dia 25, nós viemos aqui no finalzinho da tarde, iniciando a noite para glorificar o Senhor, agradecer, render graças, dizer o quanto é bom, o quanto te amamos, o quanto é bom te servir. O Senhor foi a melhor coisa que nos aconteceu, andar com o Senhor é tão bom, obrigada. Não há nada, meu Deus, como diz a sua palavra, se permanecermos olhando para o Senhor, que tem o poder de nos separar da sua presença. Muito obrigada, nós te amamos, consagramos tudo ao Senhor, consagro essa reunião ao Senhor, eu entrego nas suas mãos. Eu peço a tua presença aqui, eu peço o seu poder, eu peço a manifestação do Senhor, eu peço que fale aos nossos corações, perdoa as nossas falhas e erros. Se nós falamos algo, fizemos que tenha te entristecido, por favor, nos perdoa. Em misericórdia de nós, passa do teu sangue sobre a igreja, passa do teu sangue sobre o ministério, passa do teu sangue sobre o teu povo, sobre o nosso povo, em todo lugar. Passa do teu sangue sobre cada pessoa que nos acompanha, cada templo, cada líder. Passa do teu sangue, coloca anjos poderosos ao redor de cada templo, cada líder, cada vida, cada pessoa, que seja nesse momento coberta com teu sangue, lavada com teu sangue, que anjos poderosos acampe ao redor de cada um que teme o Senhor. Eu consagro essa reunião ao Senhor, eu consagro esse templo ao Senhor, eu consagro esse trabalho, essas pessoas ao Senhor. Eu apresento agora, eu entrego nas suas mãos. Passa do teu sangue sobre nós, passa do teu sangue sobre o templo, da entrada, meu Deus, do chão ao telhado, da frente ao fundo. Passa do teu sangue sobre cada pessoa, seus lares e famílias. Passa do teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração. Passa do teu sangue sobre o nosso trabalho. Tem misericórdia de nós, Deus, tem misericórdia de nós. Nos dá graça, favor, nos favoreça. Derrama da tua misericórdia agora. Vem ao nosso encontro, olha para nós com olhar de misericórdia. Nos proteja, nos defenda, nos guarda, nos livra, Senhor. Olha para nós com olhar de misericórdia e fala aos corações, transforma vidas. Nos dê uma noite, um trabalho poderoso. Fala, transforma, ilumina, clareia, norteia, transforma completamente vidas. Nos perdoa, nos cobre com teu sangue, coloca anjos poderosos aqui. Eu consagro esse trabalho ao Senhor, eu peço a tua unção e poder. Eu peço que venha o nosso encontro para nos guardar, nos livrar, nos proteger, nos abençoar, para falar aos nossos corações. Eu peço misericórdia para que nenhuma pessoa saia da mesma maneira, mas que a tua palavra atinja o propósito e que vidas sejam transformadas e altamente abençoadas. Obrigada por essa oportunidade. Eu peço a tua presença aqui, eu peço a tua misericórdia sobre nós. Eu peço que nos ajude a vencer os desafios, a vencer os obstáculos, as batalhas do dia a dia. Nos dê a sabedoria, nos dê o norte, nos dê a capacidade de ver além, nos dê sabedoria, discernimento e visão, nos dê favor, nos favoreça agora com unção, com inspiração, com virtude, com capacidade de interpretar, com a revelação da palavra, que a palavra entre de forma revelada e transforme completamente a vida de cada pessoa. Que nenhuma saia indiferente ao trabalho, porque nós não podemos aceitar vir ao templo e sairmos da mesma maneira, de jeito nenhum. Eu quero uma transformação, a começar por mim. Eu quero que todos nós sejamos poderosamente impactados pela tua unção e poder, Espírito Santo. Eu entrego tudo e peço, nos ajuda aqui. Eu preciso da tua ajuda para esse trabalho, para essa reunião, a sua proteção. Eu preciso da tua misericórdia e favor. Seja conosco, nós te amamos,
Obrigada pela vida, pela salvação. Obrigada por tudo, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? E é mesmo, diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2017. O Senhor me colocará por cabeça, não por cauda, sempre estarei por cima, jamais por baixo, em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por favor. Graças a Deus. Vamos para Josué 5. Quando você encontra em Josué 4, algo bastante interessante. Quando o povo foi atravessar o Jordão, que os sacerdotes segurando a arca, começaram a molhar os pés, as águas se dividiram, eles pararam bem no meio do Jordão, ficaram segurando a arca, até que todo o povo passasse. O povo, quando todo mundo passou, o Senhor mandou que Josué, do próprio Jordão, ele pegasse pedras e 12 pedras e colocasse ali onde os sacerdotes estavam segurando a arca. E mandou que cada líder de cada tribo pegasse uma pedra e colocassem fora como um memorial. Qual o motivo disso? Ele queria que ficasse registrado para os filhos. Ele queria que as próximas gerações soubessem do Senhor, conhecessem o Senhor. E essa orientação foi muito, mas muito importante. Porque mesmo com toda essa direção dada, nós vemos já em Juízes que a terceira geração não tinha conhecimento do Senhor, dos feitos do Senhor. Então você vê que o Senhor sempre está nos dirigindo, porque Ele sabe, às vezes as pessoas pensam, mas por que isso? Porque Ele sabe lá na frente o que vai acontecer. E mesmo com toda essa direção, o povo se envolveu tanto com a terra e deixou passar a parte mais importante, que era a parte espiritual, lá na frente. E quando o espiritual vai mal, todo o resto também vai mal. Então vamos aqui para Josué 5. Todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas, até que tivéssemos atravessado. Por isso, desanimaram-se. Vamos juntos? Por isso, desanimaram-se. E perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Na Almeida diz, perderam o ânimo, ficaram com muito medo. Então nós sabemos que esse é o momento, estrategicamente, militarmente, esse era o momento perfeito para entrar em guerra contra aqueles reis cananeus, amorreus, e tomar posse da terra, desapossar aquele povo de lá. Porque o momento em que eles viram, você vê no capítulo 2, Raabe já falando o quanto o povo havia se desanimado, já desde quando o Mar Vermelho havia sido aberto, secado pelo Senhor. Isso tinha acontecido há 40 anos atrás. Então, desde lá, muitos desanimaram. Agora o Jordão, ele servia como um limite, como uma defesa para eles.
Então, quando eles ficaram sabendo que aquilo era uma espécie de defesa, e Deus havia secado o rio, e o povo passou andando, passou a pé, desanimaram, pensaram agora, depois que isso aconteceu, não tem mais nada. Depois disso, então não existe nada que a gente possa fazer para vencer esse povo, para enfrentar esse povo, não tem como. Já perdemos. Então, em termos de estratégia, de momento, militarmente falando, esse é o momento. Esse era o momento. Vamos atacar, é o momento da guerra, é o momento que nós vamos vencer isso aí e nada vai poder impedir. O povo está desanimado. Os reis amorreus, os reis cananeus estão completamente desanimados, eles estão com medo, eles estão em estado de prostração, porque a defesa que era o Jordão já foi vencida. E se o povo de Israel passou andando, acabou para nós. Isso aqui é tão interessante, aqui eu quero que você preste muita atenção. Diga comigo, preparação espiritual. Agora vamos de novo no plural. Preparações espirituais. Naquela ocasião o Senhor disse a Josué, faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate, Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos no deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido o Senhor. Pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados, que nos daria, terra onde há leite e mel com fartura. Assim, em lugar deles, colocou seus filhos, e estes foram os que Josué circuncidou. Cerca de 300 a 400 mil homens. No total, 1 milhão de pessoas, entre homens, mulheres e crianças, mas homens que foram circuncidados, provavelmente 300 a 400 mil homens. Ainda estavam incircuncisos porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. Depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam no acampamento até se recuperarem, até sararem. Então o Senhor disse a Josué, hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito, por isso até hoje o lugar se chama Gilgal. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não se havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada, aproximou-se dele e perguntou-lhe, você é por nós ou é por nossos inimigos? Nem uma coisa, nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou, que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? Que mensagem? No 14, e disse ele, não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. Na NVI não fala adorou, mas é importante que o adorou, porque não era um anjo e não se adora anjos. E você vê isso em Apocalipse. Esse
anjo, esse comandante do exército do Senhor, era o Senhor Jesus ainda. Já era o Senhor Jesus, melhor dizendo. E disse-lhe: que diz meu Senhor ao seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E Josué as tirou. Muito bem. Por que num momento tão estratégico, tão importante, era o momento, esse é o momento de atacar o inimigo desanimado, em prostração, o Senhor disse: não. Tem coisas que precisam ser mudadas. Não importa o momento ser tão bom fisicamente, mas espiritualmente não estava bom. Não era um bom momento espiritual. Você viu que a circuncisão aconteceu porque Moisés lá atrás, antes deles tomarem a direção para a terra prometida, o povo foi circuncidado. Esse povo que nasceu no deserto não foi circuncidado, como nós lemos. Então, por 40 anos, ninguém foi circuncidado e a Páscoa não foi celebrada. Então, isso era muito sério. Mas por que isso não aconteceu? Porque a circuncisão é um sinal de aliança com Deus. Nos nossos dias, hoje, a circuncisão é o batismo. Mas a circuncisão, ela tem o sentido de mudança de coração, ou um corte na carne. É quando você faz uma aliança com Deus. E aquele povo, e a primeira vez que a circuncisão aparece na palavra de Deus, foi quando Deus deu essa ordem para Abraão. E então todos deveriam ser circuncidados. Essa aliança tinha que ser feita. Aquele era um sinal de que eu tenho vida com Deus. Era um sinal de que somos de Deus, eu sou de Deus, agora eu sou de Deus. Mas durante aqueles 40 anos aquilo não aconteceu, porque o povo que estava na jornada, na travessia do deserto, se rebelou contra Deus. No próprio deserto, falaram de voltar para o Egito. No próprio deserto, adoraram deuses estranhos. No próprio deserto, eles desobedeceram a Deus. Eles quebraram a aliança com Deus. No próprio deserto. E então o Senhor disse para Moisés: não circuncida mais. Diz para aquele povo que aquelas pessoas não iam entrar na terra. Ninguém celebrou mais a Páscoa. A Páscoa você encontra lá em Êxodo, quando o cordeiro, o Senhor manda que ele disse: olha, esse vai ser o primeiro, a saída de vocês será agora, a partir de agora vai contar como o primeiro mês. Eu já preguei sobre isso, mas vamos lembrar um pouquinho. Esse vai ser o primeiro mês do ano, de agora em diante. E vocês vão celebrar a Páscoa, que é pegar um cordeiro, que representa o Senhor Jesus. No 10º dia, vocês pegam o cordeiro. No 14º dia, vocês sacrificam o cordeiro. E oferecem a mim. E assim vocês vão fazer como uma lembrança. Como comunhão, vocês devem ter comunhão comigo, e uma lembrança da libertação. Hoje a Páscoa representa a Santa Ceia. A verdade é que nós, como cristãos, nós não comemoramos a Páscoa. Comemoramos e não comemoramos, nós deixamos passar. Quando fala, é o domingo de Páscoa, nós lembramos do sacrifício do Senhor. Mas a verdade é que em cada ceia, nós estamos trazendo à memória que Jesus foi à cruz, e por causa do sacrifício da cruz, nós fomos livres. Então, cada ceia é a celebração da Páscoa.
E o batismo hoje é a circuncisão de antes. E a Páscoa de antes é a Santa Ceia de hoje. Isso aqui a gente aplica para os nossos dias. Mas vamos então continuar nesse raciocínio que é tão importante para nós, porque um momento estratégico como aquele não foi usado. Porque a parte espiritual está deficiente. Não adianta avançar, porque o momento é perfeito. Se a sua parte espiritual não está boa, não está certa. Você está entendendo? Quando o espiritual vai bem, todo o resto vai bem. Se o espiritual não vai bem, então as coisas não vão caminhar bem. Logo nós vemos em Ai, depois de Jericó, que foi um sucesso, porque você vê daqui, de Josué 5, vem Josué 6, a vitória contra Jericó, foi um sucesso, mas continua, e vê o que Acã fez, trouxe maldição, trouxe problemas, e Ai, que estava no papo, mamão com açúcar, eles podiam vencer com os pés nas costas, foi um fiasco. Por quê? Porque tinha um problema espiritual. Porque Deus disse, eu não vou poder ser com vocês. Então, por mais fácil que era vencer Ai, eles perderam para Ai. Por melhor que fosse esse momento para a guerra, espiritualmente não era um bom momento. Sabe quando fora, humanamente, materialmente, tudo está favorável, o momento é favorável para algo, mas espiritualmente, por causa da condição espiritual, aquilo pode ser um fiasco. E Deus sabia disso. Chega, esse povo não pode mais continuar assim. Ninguém, toda essa geração, essa geração não fez uma aliança comigo. Ali não tinha ninguém com mais de 40 anos. Os únicos com mais de 40 anos eram o Josué com suas famílias, seus familiares, e Caleb, seus familiares, o resto, no máximo tinham 40 anos. Ninguém tinha mais de 40 anos. E ninguém nunca tinha sido circuncidado. E nem sabia o que era Páscoa. Na verdade, acho que eles nem sabiam o que era circuncisão, o que era Páscoa. O momento para a guerra era perfeito, mas espiritualmente não era. E quando espiritualmente não está bom, é certo que por mais perfeito que seja o momento para outras coisas, você precisa da bênção de Deus. E Deus deixa o tempo todo isso claro. Sem a minha bênção você não pode ir além. Sem a minha bênção, sem depender de mim, você não pode ter sucesso. Você precisa da minha bênção. Estando em Deus, agradando a Deus, na posição espiritual certa, é que Deus vai poder honrar o seu povo. Então, ele mandou que fizesse facas de pedras, e havia uma pedra específica que dava para arrancar lascas, que eram afiadíssimas, porque não que não tivesse facas de metal, tinha, mas provavelmente não seria suficiente para fazer todo aquele trabalho, 300, 400 mil homens sendo circuncidados. Então, o Senhor mandou fazer facas de pedras. Corte, circuncisão, nós encontramos na Bíblia diversas vezes a palavra circuncidem o coração. Circuncidem o coração. A circuncisão física representava a entrega do coração, a circuncisão do coração, uma entrega de vida, um corte na carne. Agora eu não vou viver mais para mim, agora eu não vou mais fazer ao meu modo, agora não vai ser mais do meu jeito. Corte na carne dói. A circuncisão doía muito. Eles ficaram muitos dias, não sei quanto, para se recuperarem, para sararem. A dor era grande. Era o corte, a retirada da pele do prepúcio. Tanto que Gilgal, que nós lemos, tirou a humilhação. Gilgal quer dizer rolar, porque mostra o efeito da retirada do prepúcio, que é rolar.
na retirada da pele. Isso dói. Precisava sarar, levava um tempo para recuperar. Enquanto isso, teoricamente eles estavam perdendo o momento tão estratégico para enfrentar a guerra. O momento em que estava todo mundo com medo e abatido, esse era o momento certo. Mas primeiro eles precisavam sofrer um corte na carne. Eles precisavam fazer uma aliança com Deus. E aquele povo ainda não tinha feito uma aliança com Deus. E sem aliança com Deus você não vai longe. Se esse corte na carne, e corte na carne dói. Quando você faz um corte na carne dói. Quando nós tiramos algo para agradar a Deus, para fazer uma aliança com Deus, dói. Às vezes até leva um tempo para você se recuperar daquela mudança. Mas sem isso você não pode avançar. Sem isso Deus não pode ser com você. Deus não disse para eles que eles podiam ir naquele momento. Não, agora vocês vão ficar quietos aqui. Vão parar, vão dar um tempo para preparação espiritual. Vocês precisam de preparações espirituais em várias áreas aqui. Vocês precisam de mudanças na área espiritual. Vocês precisam fazer uma aliança comigo. Vocês precisam circuncidar. Vocês precisam desse corte na carne. Vocês precisam dessa circuncisão no coração. Enquanto a palavra não entra, e enquanto as pessoas não dão lugar a essa mudança aqui, esse corte na carne, essa mudança, muitas outras coisas não podem acontecer. Você tem, talvez, a oportunidade de ir, mas Deus diz, não, você tem que ficar parado aqui, você tem que consertar, ajustar toda a parte espiritual, para que toda a parte natural, material, seja bem sucedida. Eles não celebravam a Páscoa. Talvez nem sabiam dela. E a Páscoa significa ter comunhão com Deus e trazer à memória a libertação. Quantas pessoas que não têm celebrado a Páscoa, ou seja, não têm comunhão com Deus, já se esqueceram de tudo que o Senhor fez por elas. Quantas pessoas que não têm comunhão nenhuma com Deus. Quantas pessoas que não têm mais memória já esqueceram, nem se lembram mais de todo o bem que o Senhor fez, de toda a libertação, de onde elas foram tiradas, todo o processo, todas as mudanças, elas não se lembram. Não, tem que voltar a celebrar a Páscoa, tem que trazer a memória. Quando o Senhor falou, pega o cordeiro, ele tem que ser assado no fogo com ervas amargas. Você sabe que o fogo representa os testes da vida. Você sabe que ervas amargas, elas representam as dores do passado, as situações amargas que nós já vivemos e Deus nos tirou de todas elas. E às vezes as pessoas se esquecem. Elas se esquecem. E com isso não tem comunhão. Cadê? Eu não me lembro mais de como o Senhor me libertou, de como o Senhor mudou minha vida. Eu estou olhando só para esse momento, mas e o quanto eu caminhei? E o que Ele fez por mim lá atrás? E vem fazendo? Não. Precisa circuncidar. Precisa celebrar a Páscoa. Precisa de um corte na carne. Precisa uma volta à comunhão. Precisa ser trazido à memória todo o bem que o Senhor já operou. E o Senhor disse, hoje eu tirei de vocês todo o opróbrio, toda humilhação que vocês sofreram no Egito. Espera aí, estavam há 40 anos andando.
Só 40 anos depois, pois é. Você vê que só ali, agora, vocês entraram na terra. Por quê? Porque até então, talvez, os próprios egípcios comentavam lá, aconteceu esse movimento todo, e 10 pragas, e o faraó com o nosso exército foram mortos. Mas cadê? Nós não temos notícia desse povo ter entrado na terra até hoje. Nós não temos. Então, assim, teoricamente, eles são livres, mas eles não estão na terra deles. Eles são livres, mas de alguma forma eles ainda carregam a marca do Egito, porque eles saíram, estão vagando e não tem a terra deles. A única terra que eles realmente tiveram, não era deles, mas eles habitaram, foi no Egito. Desde então, cadê a terra? Porque é isso que acontece na vida de muita gente. Às vezes ela sai do mundo, anda, e não chega a lugar nenhum. Você já viu crente que já andou, e não chegou a lugar nenhum? Ele saiu do mundo com suas misérias, e agora está em Deus com suas misérias. Não tem caminhado em vitória, mas por quê? Tem um porquê, é a parte espiritual. Era para eles terem entrado na terra em 11 dias, levou 2 anos, e ainda quando chegaram lá, não quiseram entrar, depois ficaram perambulando 38 anos no deserto. Porque quando Deus disse agora, não quiseram, foram incrédulos, estavam o tempo todo, a cada passo, a cada dificuldade, vamos voltar para o Egito. Mais uma dificuldade, vamos voltar para o Egito. Qualquer dificuldade, vamos voltar para o Egito. É a vida de muito crente. Cada teste, vou parar, não estou aguentando, estou desanimado, estou decepcionado, estou frustrado. Não dá para continuar. Mas o problema é não dá, não aguento, porque culpado é Deus, culpado é Moisés, culpado é Arão, culpado é o mundo. As escolhas, Deus fez tudo, mas eles nunca entraram na terra, o grupo original, por causa da questão espiritual. Quando não há uma preparação espiritual, quando a parte espiritual falha, tudo falha, porque tudo é espiritual. E se a parte espiritual falha, tudo falha. Eu quero isso, eu quero aquilo outro. Deus tem muito mais do que você está pedindo. O que você está pedindo não é nada para Deus. Ele tem infinitamente mais. Ele pode fazer infinitamente mais. Na sua vida familiar, financeira, conjugal, sentimental, profissional. Enfim, Ele pode fazer infinitamente mais. Por que não tem podido fazer? Por que o povo não entrou na terra prometida? Questão espiritual. O problema foi totalmente espiritual. A condição espiritual. As pessoas não dão atenção. É interessante como às vezes eu encontro crente não é nem mundano, porque mundano é mundano, mas crente que não depende de Deus, crente que não entende que é a parte espiritual que vai determinar tudo. Se a sua vida espiritual vai mal, todo o resto vai mal. Quando o espiritual vai mal, todo o resto vai mal. A questão é espiritual. Talvez tenha alguém perguntando, por que a minha vida não vai? E Deus está dizendo, por causa da sua vida espiritual. Você ainda não circuncidou seu coração. Você não tem comunhão com Deus. Você nem se lembra de todo o bem, e livramentos e cuidado e amor que Deus tem operado ao longo da sua existência. E o Senhor disse, tem que mudar isso. O momento é perfeito para a gente arrasar com esses reis amorreus e cananeus. Mas paradinhos aí, circuncisão primeiro, celebração da Páscoa. Vocês precisam conhecer o Senhor, aquela geração
talvez nem soubesse o que era circuncisão e Páscoa, celebração da Páscoa, nunca tinham participado. Muitos nasceram no deserto depois que aquilo já tinha acontecido, depois que seus pais haviam sido circuncidados, depois que seus pais já tinham participado da Páscoa, ninguém nunca mais participou. Então, peraí, esse povo precisa me conhecer. É o que Deus está dizendo. Você precisa conhecer o Senhor. Quem ainda não conhece o Senhor, precisa conhecer o Senhor. Nós precisamos conhecer o Senhor. Nós precisamos ter comunhão com o Senhor. Porque senão aquele povo, sem esse processo, essa preparação espiritual, ia dizer o quê? Nós vencemos tudo porque o momento era perfeito. É porque a gente era bom, nós éramos bons mesmo, nós estávamos mesmo tinindo e o povo estava fraco mesmo. Quer dizer, não, eles tinham que ter consciência, foi Deus, e Deus deu isso, Deus fez aquilo outro, Deus. Eles tinham que entender, tudo é Deus, dependência de Deus, é Deus que vai fazer, é Deus que pode fazer, é Deus que sempre faz, é a bênção de Deus. Você está entendendo? É a bênção de Deus. E eles tinham que entender, é Deus. Esse povo precisa entender que sou eu que vou dar toda essa terra, que vou dar vitória sobre tudo isso. Esse povo tem que entender. Esse povo tem que saber. Esse povo tem que passar por processos que eles não passaram. Esse povo precisa circuncidar. E aqui, no nosso caso, nós precisamos sofrer a circuncisão do coração. Um corte na carne. Sofrer um corte na carne. Cortar da nossa vida coisas que nos afastam de Deus. Nós não podemos contar que tudo vai dar certo porque o momento é perfeito, aquilo outro. Sem a bênção de Deus, não tem nada perfeito. Pode dar tudo errado. Eu estou acostumada a ver pessoas que se formam e são fracassadas. Compram a casa dos sonhos, depois tem que vender. Compram o carro dos sonhos, depois bate ou perde tudo. Casam e depois descasam. Um grande número de pessoas eu já vi. A questão não é casar você casa, vai ali, 16, 18 dias, está casado se quiser. Mas hoje você leva mais tempo para casar do que para descasar. Você descasa num dia. Não é? Você descasa num dia, você separa num dia. Não é assim? Não é, Murilo? Num dia. A lei mudou. Você leva mais tempo para casar e tem que esperar a documentação correr do que para separar. Separar, você vai lá, separou, já saiu. Entrou casado, saiu separado. Então, casar não é difícil. Você casa, mas manter o casamento é que é a questão. E você precisa de muito mais. Muito mais, mas muito mais que tudo. Muito mais que atração, muito mais que paixão, muito mais que admiração. Você precisa de muito mais. Você precisa de uma coisa chamada bênção de Deus. Jesus no centro. Não se casa hoje, está separando aqui 6 meses, 1 ano. Sem a bênção de Deus. Às vezes você vê gente do seu lado, meu amigo, minha amiga, casou, tem isso, tem aquilo. Ele tem Deus na vida dele. Casar, você casa. Tem um monte de gente que até hoje não casou, até porque não casou porque está esperando em Deus. Né? Porque assim, se quisesse casar, tem aí, arruma gente para casar. Não é? Os solteiros. Se você quiser realmente casar por casar, você não arruma quem quer casar com você? Arruma, tem um monte aí. Que casa. Vamos casar agora, caso. Só que você leva uma desgraça para a vida. Porque não tem bênção de Deus. Leva uma desgraça. Um monte de gente, eu já vi isso. Leva uma desgraça para a vida.
Porque só conta com aquele momento, paixão e desespero. Eu preciso encontrar alguém, a solidão muito grande, nunca mais vou passar o Natal sozinha. Minhas amigas, meus amigos, está todo mundo bem. Tem Deus, tem Jesus na vida, tem a bênção de Deus, então não está bem. Não, eu fui lá, eu visitei, está bem. Não, não está bem. Você está enganado. Você está enganado. Não está bem. Você precisa de muito mais do que imagem e encenações. Você precisa da bênção de Deus. Da proteção de Deus na sua vida. Jesus no centro. Jesus cuidando das coisas. Eu já vi gente abrir a empresa dos sonhos. O negócio que sempre sonhou. Mas a partir dali, tirou Deus da frente, tirou Deus do controle, tirou Deus. Bom, mas essas coisas, você está acostumado em me ouvir falar. Eu estou sempre trazendo isso à memória. Eu estou sempre lembrando que nós precisamos. Agora, qual é a decisão que eu estou tomando em relação à minha paz espiritual? Eu estou contando só com o momento, com as boas notícias, tem tudo. Não, tem tudo para dar certo. O povo está desanimado, o povo está acabado. Agora está assim, esse é o nosso momento. E Deus disse, não. Vão se circuncidar, celebrar a ceia, eu preciso tirar a vergonha da vida de vocês. Vocês precisam de uma mudança espiritual imediatamente, para depois enfrentar guerras. Até porque, o que é que nós aprendemos na Bíblia? Que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as potestades. Então, o nosso problema é espiritual. Antes de nós irmos contra Jericó e tantos outros reis amorreus e cananeus, nós precisamos de uma preparação espiritual, de uma volta, de uma mudança na parte espiritual. É isso que nós precisamos. Porque se não acontece essa mudança, eu posso ter tudo teoricamente a meu favor, mas na prática eu vou descobrir que eu não tenho o principal, que é a bênção de Deus, aquele que não me deixa fracassar. Porque quem não permite o fracasso na vida do justo é Deus. E para isso não acontecer, para que o justo não fracasse, ele precisa realmente estar na condição de justo. Ele precisa ter vida com Deus, ter comunhão com Deus. Então precisava da circuncisão, um corte na carne. O que representa esse corte na carne na sua vida? Cortar. Algo que vai doer. Você vai ficar uns dias para se recuperar. Vai ficar uns dias de repouso. Porque vai doer. É um corte que dói. Dói na carne. Que você fala, meu pai, não vai dar, eu não vou ter coragem. Eu não vou conseguir. Não, essa é a prova da aliança com Deus. Todo mundo quer viver a glória de Deus, mas quantos que realmente estão dispostos a uma circuncisão no coração, a um corte na carne, fazer um corte na carne, a minha carne não está, parece que ela não está pronta para isso, vai doer demais, eu não quero cortar isso da minha vida, eu não estou disposto a arrancar isso da minha vida. O Senhor está dizendo circuncisão do coração, é preciso circuncidar o coração. É preciso que fique evidente, eu sou de Deus, você é de Deus. Que todo mundo veja, por amor a Deus, eu não faço, por amor a Deus eu faço, por amor a Deus eu suporto, por amor a Deus eu rejeito, por amor a Deus, dói, é uma dor, dói, mas dói. Mas por amor a Deus eu faço. Comunhão com Deus, você tem comunhão com Deus, você se lembra de todo o processo de libertação, todo o bem que Deus já te fez. Hoje eu tiro o opróbrio, a vergonha da vida de vocês. Mas peraí, 40 anos depois não tinha tirado? Não, porque agora que ele
eles tinham entrado na terra, e agora que eles iam partir para a guerra de conquista da terra. Agora que eles iam ficar lá 6 anos seguidos, numa batalha e guerras e batalhas, para conquistar, para conquistar, para conquistar. Quer dizer, a terra era deles, mas eles tinham que tirar aqueles inimigos de lá, aqueles moradores da terra. E eles não tinham, foi agora que eles entraram. Até então, ainda estava lá a marca que eles pertenciam de alguma forma ao Egito, porque eles não estavam na terra deles. E quando aquela geração foi circuncidada, celebrou a ceia, o Senhor tirou a humilhação. Quando a parte espiritual foi toda consertada, o Senhor tirou a humilhação vivida no Egito. Toda aquela marca da escravidão de um povo que não tinha sua própria terra, de um povo que até então tinha peregrinado. Mas agora, de agora em diante seria diferente. Você vê que às vezes uma coisa pode ficar lá por muitos anos, 40 anos, aquela vergonha. E às vezes uma coisa pode ficar muito tempo na nossa vida por conta da nossa condição espiritual. Quem está entendendo? 40 anos é muita coisa. E às vezes uma situação pode ficar lá. Aquela vergonha está lá. Entra ano, sai ano, a vergonha está lá. Entra ano, sai ano, a vergonha está lá. Mais um ano, a vergonha está lá. Mas, Senhor, por que o Senhor não tira essa vergonha? Você fez um concerto espiritual comigo? Você já circuncidou seu coração? Você tem comunhão comigo? A sua vida espiritual foi mudada? Eles precisavam de uma preparação espiritual. Uma outra coisa que eu li para você foi os pães sem fermento que eles fizeram, os trigos tostados, eles comeram na terra do fruto da terra. Quando eles comeram do fruto da terra, no dia seguinte, o maná cessou. Por 40 anos eles foram alimentados, todo dia Deus mandou, com exceção do sábado, mas na sexta ele mandava o suficiente para o sábado também, o alimento do céu, o maná. Quando eles comeram dos frutos da terra, os primeiros frutos da terra, o maná cessou. E isso significa algo muito importante, foi a primeira vez que eles comeram, e aquilo foi um encorajamento de Deus para dizendo para eles que aquilo era só o começo, eles iam desfrutar da plenitude da terra, vocês vão desfrutar a plenitude dessa terra. Era o início, era Deus dizendo, está vendo? Vocês agora já estão comendo do fruto da terra, isso é só o início do que eu vou fazer. Mas isso aconteceu dentro dessa mudança espiritual. Às vezes as pessoas eles reclamavam muito do maná, eles queriam do fruto, comer o fruto da terra, mas não comia. Pois agora eles comeram do fruto da terra. Mas quando comeram também do fruto da terra, o maná cessou. Você não vai ter os dois. Você não vai ter os dois. Agora vocês podem cultivar a terra, agora a terra vai dar o seu fruto. Agora ela dá. Vocês não precisam mais do maná. Mas era o que eles diziam que queriam. Viviam reclamando dos frutos da terra que eles não tinham. Agora eles tinham do fruto da terra. E aquilo era uma forma de Deus encorajar e dizendo para eles, vocês vão ter muito mais nessa terra. Isso é só o começo. Agora a terra já está produzindo, a terra ela já está dando a vocês. Agora vocês vão poder tirar da terra, como vocês tanto queriam,
E ela vai produzir cada vez mais. Antes era aquele suprimento diário, contado, quer dizer, tinha a quantidade que eles quisessem, mas eles dependiam daquilo. Agora eles podiam ver, eles plantavam, a terra ia dar, eles já chegaram, já tinha fruto, que eles já comeram do próprio fruto da terra. E muitas vezes é isso que Deus mostra para a gente, ó. Essa mudança espiritual te leva para mudanças na vida em geral. Quando a vida espiritual da gente sofre uma mudança, toda a nossa vida, num todo, não fica uma área que não é afetada pelo poder de Deus. Você vê, a mudança espiritual aconteceu, você vê outras áreas também frutificando, fluindo, acontecendo de forma diferente. No dia seguinte, que eles comeram, o dia que eles comeram já dos trigos tostados daquela terra, no dia seguinte já não tinha mais maná, porque agora eles já tinham comido do fruto da terra, iam poder continuar comendo muito mais, desfrutando muito mais daquela terra, que era a terra que o Senhor diz, terra que mana leite e mel. Então, quer dizer, era uma terra que ia produzir muito e que ia dar um retorno muito grande para eles. Mas primeiro, tinha que sofrer uma mudança espiritual. Sem essa mudança espiritual, as outras áreas, por mais favoráveis que sejam, Deus muitas vezes diz, não prossiga com isso. Porque primeiro você precisa sofrer uma mudança espiritual. Depois o Josué, logo após isso, o maná cessou, agora eles iam comer só do fruto da terra. Nós vemos que então a preparação para a guerra foi totalmente espiritual. Diga comigo, a preparação para a guerra foi totalmente espiritual. Espiritual. Então você está vendo que você se prepara para a vida se preparando espiritualmente. Essa é a prioridade. Não que você não tenha outros preparos, outras situações. Talvez depois disso, eles foram afiar as espadas e lanças e tudo mais. Mas você não vê primeiro afiando espadas e lanças e preparando os escudos e não sei o quê. Você vê uma preparação espiritual, porque essa é a mais importante. Você pode ter a melhor espada, a melhor lança, a melhor couraça, o melhor escudo, o melhor armamento, e não ter o principal, a bênção de Deus que vai te guardar, te proteger, te defender. Então, você não vê eles afiando as lanças e as espadas e ali com aquela preparação para a guerra física, uma preparação para a guerra espiritual. E isso nós vemos lá atrás, quando eles foram lutar contra os amalequitas, que Moisés foi para o alto do monte, da colina, e Josué foi lutar lá embaixo contra ele, estava lá embaixo lutando, e quando a mão de Moisés, o braço de Moisés estava erguido, Josué prevalecia sobre o inimigo, mas quando ele ficava cansado e abaixava, Josué começava a perder. Então quer dizer, lá embaixo não tinha mudança nenhuma, Josué era o mesmo, as armas, os homens, o inimigo, nada tinha mudado, o que mudava era lá em cima, na questão espiritual. Quando a parte espiritual está decadente, quando a parte espiritual está em desvantagem, quando não está sendo visto esta área, a pessoa não está vendo, ela não está dando importância, é onde ela começa a perder para os amalequitas da vida, ela começa a perder para os inimigos, e Deus não queria que Israel fracassasse. Então, apesar de ser um momento estratégico, maravilhoso, para se ir à guerra, não é para ir. É para circuncidar o povo, é para celebrar a ceia, é para voltar à comunhão, é para fazer um corte na carne. E quando essa mudança espiritual acontece,
Como está aí em Deuteronômio 28, não importa o lugar, não importa a terra, se é na cidade ou no campo, Deus faz sua vida frutificar. Ele abençoa a obra das tuas mãos e a sua vida vai embora. Sabe? Você entra num novo tempo, agora você já começa a comer do fruto da terra, e agora você já não precisa mais do maná, porque agora a terra já está dando a você o retorno, e agora tem Jericó para vencer. Mas antes disso, o comandante do exército do Senhor apareceu para ele, e ele se curvou e perguntou: o senhor vem, é por nós ou contra nós? Ele disse: não, uma coisa nem outra. Eu gosto disso. Porque depende da fé. Depende do seu comportamento. Depende do que você vai fazer. Então qual é a mensagem que o senhor tem de Deus para mim? Ele disse: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Uau! Mais uma vez. Qual é a resposta que ele teve? Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Isso para mim é muito, mas muito forte. Quando você lê aqui, o comandante do exército do Senhor respondeu, e Josué tinha se prostrado e adorado, estava adorando, ele disse, o comandante do exército do Senhor no 15, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Você agora está pisando em terreno santo, Josué, e você só vai vencer de agora em diante. Você tem que ter um entendimento, isso é lugar santo, e você só pode vencer andando em reverência, em temor, sem sandálias nos pés. Tira as sandálias, anda descalço, ou seja, em total dependência, em humildade, em quebrantamento. Isso é lugar santo. Não haja da carne, porque não vai dar certo. Não haja de forma natural, porque não vai dar certo. É lugar santo, então tem que agir de forma santa. É lugar santo. E no lugar santo você não age de forma irreverente. No lugar santo você não age de forma imprudente, irreverente, bagunçada. Não, você tem que ter reverência. Você entrou num novo tempo, numa terra. Ele queria uma resposta. O senhor veio aqui com a resposta. O que o senhor tem? O senhor veio, é por nós ou contra nós? Não, nem uma coisa nem outra. Porque depende sempre. Deus pode ser por mim, mas quantas vezes Ele permitiu que o inimigo prevalecesse? Por causa da condição espiritual. Por causa da condição. E olha que o Senhor já tinha dito para ele, eu serei com você. Mas nós precisamos lembrar, a palavra do Senhor, eu serei com você. Eu serei com você. O amor dele é incondicional. O amor é incondicional, a gente sabe disso. Mas o que ele vai fazer de agora em diante, se eu agradar o Senhor, como é que eu agrado? Crendo nele, obedecendo a ele, porque eu creio nele, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E por que eu obedeço? Por que eu tenho uma atitude que agrada a Deus? Porque eu creio que é isso que eu devo fazer. Então, quando você faz um corte na carne, quando eles fizeram um corte na carne, era a prova de fé. Porque ninguém vai fazer um corte na carne. Abraão não fez aos 90 anos, ele se circuncidou aos 90 anos. Como é que uma pessoa faz isso já numa idade tão avançada? É porque ele crê no que ele está fazendo, ele crê que aquilo vem de Deus. Por que você toma uma decisão na sua vida tão dolorosa, difícil? Porque você crê que isso aqui agrada a Deus. Então, o Senhor tinha dito. O amor dele é incondicional, mas as promessas dele são para todas, mas se elas vão se cumprir ou não, aí depende de como você vai se portar espiritualmente. Tudo que temos que fazer, o próprio Josué e Caleb disseram antes, há 38 anos atrás, é agradar a Deus. E como é que a gente agrada a Deus? Crendo nele.
Como é que eu faço um corte na minha carne? Como que eu vou fazer um corte que é tão doloroso? Como é que uma pessoa consegue fazer um corte na carne? Como é que ela consegue ir lá e se circuncidar, fazer uma circuncisão no coração, arrancar algo da vida dela, que ela estima, que ela gosta, que ela é apegada, que faz bem para a carne dela? Por que ela é capaz de fazer isso? Porque ela creu no que está escrito, ela faz isso por fé. Eu vou tirar isso da minha vida, porque Deus não quer isso, porque Deus não se agrada disso. Eu vou mudar, eu vou parar com isso, porque Deus não gosta disso. Então ela está fazendo isso porque ela crê que Deus não gosta daquilo. Isso é um ato de fé, e é onde Deus vem e abençoa a vida dela. Está claro? Quem está entendendo? Isso é muito importante. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Essa é a palavra do Senhor para você, Josué. Você tem que andar sabendo que você está pisando em terreno santo. Isso significa que você não pode andar de qualquer maneira, não pode viver de qualquer maneira, não pode ter um comportamento como todo mundo tem. Esse lugar é santo, é terra que Deus está dando para você, terreno santo, é lugar santo, é um tempo santo, e não pode andar de qualquer maneira. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Quando eu passo a andar com Deus, eu não posso mais andar de qualquer maneira, eu tenho que ter reverência, e dessa maneira Deus vai poder ser comigo. Deus vai poder me abençoar. E foi. Logo depois, você já pode continuar. Eu não separei, porque era até aqui para nós. Hoje, vem o capítulo 6, que o Senhor fala, ali você vê, Jericó estava trancada, toda fechada, ninguém entrava, ninguém saía. Mas o Senhor chegou para ele e falou, hoje eu entreguei Jericó nas suas mãos. Mas depois que a circuncisão foi feita, depois que a Páscoa foi celebrada, depois que eles já estavam comendo os frutos da terra, depois da mensagem do Senhor, tira as sandálias dos pés. Josué, você é líder, e você tem que levar esse povo nesse espírito, nessa direção. Em temor, em santificação, reverência, porque esse lugar é terra santa. É terra que o Senhor está e prometeu a vocês. E Ele vai dar a vocês. Ele quer dar a vocês. Deus quer dar a mim, quer dar a você. Tudo que Ele prometeu. Muitos já comeram dos primeiros frutos da terra. Já sabem, a terra produz coisa boa aqui. Imagina aí para frente, já que a gente começa a cultivar mais que isso aqui. A gente tomar conta de tudo isso aqui. Então, para muitos, Deus já mostrou, já te deu os primeiros frutos da terra. Ele já mostrou o que te espera aí para frente. É coisa muito grande. Mas tem que tirar as sandálias dos pés. Não pode pisar de qualquer maneira. Ou seja, sandália é o quê? O que eu uso para andar. Eu não posso andar espiritualmente de qualquer maneira. Eu não posso viver, tocar a minha vida de qualquer maneira. Precisa haver temor. O temor de Deus. Eu preciso perseguir esse espírito santo, temente, irrepreensível. Amém. Coloquem-se de pé, por gentileza. Já com o seu propósito no seu coração, fechem os seus olhos. Qual é a sua oração agora? O que você vai falar com Deus agora? O que representa a circuncisão? Esse corte na carne, na sua vida. O que representa a celebração da Páscoa na sua vida?
o que representa tirar as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Você sabe, cada um sabe, cada um sabe, e sabe bem. E Deus mandou essa palavra para dizer o quê? A preparação para a guerra é espiritual. E se você se prepara espiritualmente, Deus pode te levar longe. Ele pode te pôr onde você jamais imaginou. Você quer ir longe, não é? Sim, eu tenho certeza. É impossível ter alguém aqui que não tem muita ambição, não precisa de nada, não, eu não acredito nisso. Eu acredito que todos aqui, eu acredito no meu espírito. Você tem sonhos, você tem desejos, você tem ambições altas, você tem. E Deus está dizendo, eu já mostrei a você, eu já te dei os primeiros frutos da terra, eu já mostrei o que eu posso fazer por você, o que te espera, a plenitude da terra. E eu vou fazer muito mais. Mas por mais que o momento seja perfeito, para você dar uma arrancada, é o Senhor dizendo para você, não. Primeiro você tem que mexer na sua parte espiritual. Não faça nada sem antes ajustar a parte espiritual. Nada. Eu estou dizendo nada sem antes ajustar a parte espiritual. Quando nós ajustamos a parte espiritual, quando nós mudamos a parte espiritual, não tem limite para Deus nos honrar, para Deus nos abençoar. Ele nos leva tão longe, como jamais imaginamos que poderíamos ir. Nessa segunda-feira, dia 25. Segunda-feira que vem já é dia 1º de janeiro de 2018. Nós temos aí uma semana, Deus mandou essa palavra para você, porque Ele está respondendo pessoas aqui, Ele está dizendo, eu tenho o poder de fazer tudo, eu vou fazer, eu posso fazer, está aí. Mas aquela mudança que você até hoje não efetuou, as mudanças que você até hoje não esteve disposto a fazer, que você está aí há tanto tempo, não circuncidou, não celebrou a ceia, não tirou as sandálias, não celebrou a Páscoa, não tirou as sandálias dos pés, não está andando como quem anda em terreno santo. Então o Senhor está dizendo, agora é a hora. Não avance para nada antes de uma mudança espiritual ser efetuada, feita. E eu não tenho dúvida que como Jericó caiu, após todas essas mudanças, essas preparações espirituais, sem dúvida nenhuma, que após essa palavra, as mudanças que você vai efetuar, as decisões que você vai tomar, vão trazer para você resultados incríveis, e movimentos poderosos já imediatos, como aconteceu na vida deles. Ó Espírito Santo, eu oro, Senhor, de todo o meu coração, com a minha alma. Eu oro, Senhor, para que cada um tenha se vestido desta mensagem e que ela tenha sido transformadora para cada pessoa. Eu oro para que uma comunhão, meu Deus, poderosa, consistente e persistente, esteja, meu Deus, acontecendo na vida de cada um. Eu oro, meu Pai, para que cada um tenha recebido a palavra de forma revelada e que nenhuma pessoa saia daqui, mais uma vez eu peço, indiferente ao que ouviu, mas que esteja tão claro, tão nítido, tão transparente, meu Pai, que ela esteja vendo, que ela tenha entendido, que esteja claro na mente, no coração,
no espírito dela. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor agora passe por cada vida. Vai tomando cada mente e coração e transformando radicalmente. Em nome de Jesus. Vamos. Com seu espírito elevado, ligado ao Senhor. Fale com Ele agora. Eu entendi o que é esse corte na carne, Senhor. Eu entendi o que é o que o Senhor está requerendo de mim. O que é a celebração da Páscoa, essa comunhão. Eu entendi o que significa tirar essas sandálias dos pés. E eu estou tomando essa decisão dessa reunião, porque eu quero vitória. Eu quero conquistar toda a terra. Eu quero não apenas comer desses primeiros frutos. Eu não quero apenas esses frutos. Eu quero comer da abundância, da plenitude desta terra. Eu quero ir além. E eu já vi que eu posso ir além. O Senhor já fez tanto por mim aí atrás. Eu já vi o Senhor fazer tanto. O Senhor tem me mostrado que o Senhor pode me levar além. Vamos, fale com Deus. Eles tinham acabado de atravessar o Jordão. Eles já tinham vivido milagres e milagres. Aquela geração tinha acabado de viver algo que seus pais também tinham vivido. Mas agora era a hora de fazer uma aliança com Deus. E Deus está dizendo, é hora de muitos aqui fazerem uma aliança comigo. É hora de uma mudança da paz espiritual, para que eu possa mudar todo o resto. Eu vou mudar. Eu sei pelo Espírito Santo de Deus, que a partir do momento que cada pessoa der a Deus o que Ele está requerendo, mudanças radicais, extraordinárias, estarão acontecendo e fluindo. Rasga o seu coração. Seja sincero, mostre sinceridade. Que Deus encontre no seu coração o que Ele está buscando. Que Ele consiga enxergar a verdade. Que Ele veja nesse momento que aí tem alguém que quer vida com Ele. Não apenas o que Ele pode fazer, mas quer vida com Ele. Você quer vida com Deus ou só o que Ele pode fazer? Ele está mostrando aquilo para aquele povo. Não. Para a guerra esse é um momento perfeito, mas para a vida espiritual de vocês é o pior momento. Vocês não podem prosseguir, porque vocês precisam mais do que um momento perfeito, naturalmente, humanamente. Vocês precisam da minha bênção. Vocês precisam que eu seja com vocês. Tome a decisão que é necessária. Nesse dia em que Ele está te dando oportunidade. Uma mensagem como essa não vem por acaso, de jeito nenhum. É Deus nos preparando, é Deus dizendo, oi, eu quero te abençoar. É Deus dizendo para aqueles que dizem, oh meu pai, eu queria isso. Ele está dizendo, eu tenho para te dar muito mais do que você está me pedindo. Mas você precisa fazer um concerto comigo, uma aliança comigo. Tira as sandálias dos pés. Porque o lugar em que você está é terra santa. E não se pisa em terreno santo de qualquer maneira. E sabe qual é a resposta para resumir? Para essa reunião? Talvez para algumas perguntas? Seu problema é só único. Unicamente espiritual. Eu posso dar muito mais do que você tem me pedido. Mas você pode dar o que eu estou te pedindo? A resposta que você está me pedindo depende da sua entrega espiritual. Quanto tempo faz que você está aí e talvez nem comunhão mais com Deus tem? Circuncisão no coração, celebração da Páscoa, tirar as sandálias dos pés. E Deus vai fazer infinitamente mais.
infinitamente mais. Talvez você está parado, talvez você se distanciou. Talvez você teve um tempo na sua vida em que você viu a glória de Deus maravilhosamente na sua vida, você viu tudo. Você viu Deus agir, Deus fez milagres, 10 pragas, despojou o Egito, passou no Mar Vermelho com os pés enxutos. Você tocou tamborim do outro lado. Aí depois você se esqueceu de todo o bem que o Senhor fez. E aí você começou a reclamar e começou a viver do seu jeito. E aí você já não precisava mais dar a Deus o que Deus estava exigindo. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. E aí aquele povo começou a atrasar a vida. E começou a morrer, sendo que não era esse o plano. E agora uma nova geração estava lá. Então agora é hora de circuncidar. É hora de saber o que é celebração da Páscoa. É hora de entender sobre santidade. É hora de entender que só vencemos com a bênção de Deus. Através da bênção de Deus. Talvez você tenha dependido de muitas coisas, passe a depender de Deus. Porque você pode ter muitas situações diante de você. Deus pode mudar o financeiro, pode mudar na saúde, pode mudar o sentimental, pode mudar na família, Ele pode mudar tudo. Isso que você está vivendo não é nada. Nada. Você não pode dizer, não tem jeito. O problema é muito sério. Você tem que dizer, eu tenho um Deus. Um Deus que opera o impossível. Um Deus que vai além, um Deus que pode todas as coisas. E se eu fizer uma aliança verdadeira com Deus, se eu fizer um corte na minha carne, se eu passar a ter comunhão com Ele, se eu trouxer a memória, se nesse momento eu começar a me lembrar de todo o bem que Ele já me fez, e exaltá-lo por todo o bem, e me voltar para Ele, eu vou poder vencer todas as situações adversas, eu vou poder ir além, porque Deus tem muito mais para mim. Eu penso que Deus está insistindo com algumas pessoas, que Ele está dizendo assim, sabe? É como se eu pegasse alguém aqui, eu trouxesse e chacoalhasse e dissesse, rapaz, minha filha, igual já fiz com gente, de eu pegar no ombro e chacoalhar a corda. Eu não quero que você termine o seu ano desse jeito. Eu não quero que a sua vida seja fracassada. Eu não quero mais que você continue aí nessa miséria. Essa miséria emocional, na sua saúde, na sua família, no seu financeiro. Acorda! Eu estou falando com você. Eu tenho o melhor para a sua vida. Mas uma decisão precisa ser tomada. Não adianta avançar, por melhor que seja o momento, antes de uma preparação espiritual. E vamos todos juntos. É preciso uma preparação espiritual. Diga preparação para a guerra. É espiritual. Foi para eles e é para nós também. Fala comigo. Devo tirar as sandálias dos pés, porque eu estou pisando em terra santa. Fala comigo. Não se anda em terreno santo de qualquer maneira. Pegue o seu propósito. Senhor, eu quero consagrar mais uma vez esse propósito. Eu consagro o Senhor agora. Eu entrego nas suas mãos agora. E eu sei que isso não é nada para o Senhor. Eu sei que o Senhor está dizendo hoje para pessoas aqui, isso não significa nada para mim. Eu posso mudar
radicalmente. Eu posso te dar essa vitória e muitas outras. Eu sei que é isso que está dizendo. Então, meu Deus, nesse momento, eu peço que cada um se vista dessa palavra, e que cada um receba, e que uma transformação esteja acontecendo. Eu oro por milagres, e o maior milagre é a mudança da mente, uma renovação mental, é uma troca de coração. Oh, meu Deus, é a circuncisão do coração acontecendo. Eu consagro agora esse propósito e determina a materialização de todos os sonhos, desejos e projetos, e que a vida dessa pessoa seja radicalmente abençoada, transformada, mudada para a honra e a glória do teu nome. Com essas mãos santas, estendam para a direção onde você precisa que Deus haja. Estenda lá: Senhor, visita rua tal, número tal, bairro tal, situação tal, e me dá essa vitória. Fala com Deus, Ele vai te dar vitória, Ele quer te dar vitória, porque eu sei que muitas pessoas hoje estão vendo, a venda caiu, você está tendo discernimento das coisas. Eu acredito que você sai dessa reunião com outra visão, outro espírito, pronta para viver a sua vida de forma diferente. Eu abençoo esse lugar que você está apresentando agora, e determino mudanças, milagres, transformações, vidas mudadas. Eu determino uma transformação acontecendo na sua vida, na vida da sua família, em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, meu Salvador, eu concordo com todas as orações que foram feitas, que estão sendo feitas. Eu concordo com todas as mudanças, com essas 3 situações mudadas, definidas, resolvidas. Eu concordo com uma transformação absoluta na vida de cada pessoa. Eu ligo aqui na terra todas essas vitórias para que sejam ligadas no céu, e eu desligo todas as situações adversas para que sejam desligadas do céu. Eu profetizo vitória na vida de cada um, e que nenhuma pessoa saia daqui, meu Deus, sem ter entendido, compreendido de forma revelada a direção, meu Deus, que o Senhor está dando para todos nós. Eu abençoo a vida de cada pessoa, que todos sejam revestidos de força, de glória, de uma unção, de revelação, e que o Senhor venha livrar cada pessoa dos pensamentos errados, sentimentos errados, da cegueira, da rebeldia, da teimosia, da rebelião, do lugar errado, da hora errada, das pessoas erradas. Que cada um seja livre da mentalidade mundana, da influência mundana, de uma mentalidade cega, ó meu Deus, de dureza. Que cada um seja livre do orgulho, porque o Senhor se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Que todos se humilhem diante do Senhor, como Josué se humilhou, adorou o Senhor, se prostrou. Que cada um esteja se humilhando e adorando o Senhor, com coração quebrantado, humilde e transformado, em nome de Jesus Cristo. O Senhor dá graça aos humildes, mas se opõe aos orgulhosos. Ó Deus, aquela primeira geração não pode entrar porque agiu com orgulho, mas a segunda, ao se quebrantar, não só entrou, como desfrutou da glória e de tudo que a terra tinha a oferecer. Eu peço a tua bênção, abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.